Então vamos lá, gente. Para quem está chegando agora, né? Talvez seja a primeira vez que está aqui comigo, né? Entrou nessa live. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Rabelo. Sou criador do método IMTI, né? Onde, através, né, de identificar, mapear, tratar e integralizar, a gente consegue já na primeira sessão chegar à causa raiz, né, dos sintomas, das doenças, né, e trabalhar com eficácia, né, em um tratamento eficaz e duradouro. Então, estou muito feliz de ter você. O pessoal está entrando aí agora, né, Carla, Luciana, Margarete, que bom, que bom, que bom. Então, seja muito bem-vindo para essa live. E a gente vai falar hoje sobre um tema, gente, que é muito importante a gente estar entendendo, né? Boa noite, boa tarde. Que bom que você está aqui, Beta, amor. Mara Amorim, minha amiga, que bom, que bom. Pessoal chegando aí. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito importante, né? Por que identificar, né, a causa raiz das doenças é fundamental no processo de cura? Quem me acompanha, né, mesmo você que talvez chegou agora, no primeiro momento, né, é importante saber que a gente só consegue um tratamento eficaz, né, se a gente chega na causa raiz, né? Então, muitas vezes, a gente não consegue ter os resultados que a gente gostaria, né? Porque a gente não chegou lá na causa raiz das doenças. Mas por que isso é fundamental para um processo de cura? Vocês já pararam para se perguntar? Vocês acham? Né? Coloquem aqui no chat para mim, né? O quanto vocês acham importante chegar lá na causa raiz. Hoje eu vejo que a maioria dos atendimentos, né, a maioria das intervenções terapêuticas que são realizadas, né, são intervenções que muitas vezes não geram um resultado. Vou dar um exemplo para vocês. Ontem eu atendi uma cliente, né, nova, 21 anos de idade, né, e ela me procurou, na verdade a mãe dela me procurou e ela marcou a sessão porque ela teve suicídio. Né? Ela teve uma tentativa de suicídio no domingo. E hoje eu recebi uma mensagem da mãe dela agradecendo a nossa sessão. Ela mandou uma mensagem falando assim: Rodrigo, a minha filha está totalmente diferente já. Eu já consigo entender que ela não vai mais tentar o suicídio. É claro, gente, que nesse caso a gente vai ter outras questões a trabalhar. Mas o porquê eu saber chegar lá na causa raiz, na primeira sessão, fez ela mudar o estado e o padrão comportamental dela de um dia para o outro, né? E isso se dá, né, essa importância, e é por isso que esse tema é importante. É por isso que eu quero que você anota aí, né? Eu quero que vocês anotem. Se eu não conseguir identificar e trabalhar a causa raiz dos sintomas e das doenças dos meus clientes, ou os meus sintomas e as minhas doenças, se eu trabalhar apenas querendo suprimir eles, mas não buscar a causa raiz, eu não vou ser eficaz no meu atendimento. Eu não vou ser eficaz, né, em resolver a minha dor. A gente só conseguiu mudar o padrão comportamental, o padrão de mentalidade dessa cliente que tentou suicídio, porque a gente chegou lá na causa raiz e aquilo ali deu clareza para ela. Ela compreendeu por que ela estava com os pensamentos que ela estava, por que ela estava agindo da maneira com que ela agia. E a partir do momento que eu começo a ter consciência daquilo que está me aprisionando, daquilo que está me tornando refém, eu deixo, né, de agir inconscientemente para começar a agir conscientemente. No caso dela, ela tentou suicídio, essa cliente, porque a fala dela era: eu me sinto sozinha, né? Eu não me sinto boa em nada do que eu faço, né? E eu não me sinto protegida. As pessoas não gostam de mim, então não tem mais o porquê eu estar aqui. Essa foi a fala dela. Agora imagina só, a gente trabalhar uma cliente dessa, independente da área que você atua, tá? Talvez você que esteja aqui comigo seja um psicólogo. Se tiver psicólogo, coloca aí nos comentários para eu saber, né? Talvez você seja um psicólogo, ou talvez você seja uma pessoa
terapia holística, né? Trabalha com reiki, trabalha com a fitoterapia, trabalha com a homeopatia, né? E muitas vezes olha para um caso desse e vê que eu vou demorar muito tempo para atender. Ou, às vezes, até mesmo fala, não, eu não atendo esses tipos de paciente, né? Eu não tenho conhecimento e eu não tenho condições de tratar. Ou talvez você seja uma pessoa que já pensou em suicídio, né, que já passou por alguma situação e que está tentando tratar e muitas vezes está se tornando refém apenas de uma medicação, né? Não que às vezes o medicamento não seja necessário para dependendo do momento em que você está, mas uma coisa que você precisa ter certeza é que, né, você não precisa ser refém daquela medicação. Você não precisa ser refém do medicamento. Então, quando a gente fala que identificar a causa raiz é fundamental para o processo de cura, é justamente para parar de querer apenas suprimir, parar de querer apenas se aprisionar e começar a tratar de maneira eficaz. O que eu quero trazer aqui com vocês, né, de exemplo, como eu sempre gosto, eu quero que vocês imaginem isso aqui. Imagina só, né, que todo o processo nosso de adoecimento é como se fosse um iceberg. Tá? Que é onde você tem aqui, ó. Enquanto o barquinho tá navegando aqui, o que esse barquinho aqui vê é só a ponta do iceberg. O que muitas vezes você tá enxergando, né, é só a ponta do iceberg. Porque a gente precisa compreender, né, que o nosso corpo físico, o que se manifesta no nosso corpo físico, né, é apenas uma expressão de um processo de adoecimento que se dá nos outros corpos que nós temos. Nós somos compostos por 7 corpos, né, sutis. E o corpo mais denso é o nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele é um órgão de impacto. Então, tudo que se manifesta aqui no nosso corpo físico, muitas vezes é uma projeção de uma alteração que está nos outros corpos que a gente tem. Que é a mesma coisa que eu olhar e imaginar o corpo físico apenas como a ponta do iceberg. Então, muitas vezes, você está querendo suprimir um sintoma, que é o quê? Eu quero eliminar esse iceberg aqui, né? Eu estou aqui, eu quero eliminar ele, eu estou tentando arrancar essa ponta do iceberg, porém, se eu não trato a causa, que muitas vezes está aqui nessa base do iceberg, com o tempo, o que vai acontecer? Vai surgir uma nova ponta daquele iceberg. Por quê? Porque você tratou apenas suprimindo sintomas, apenas olhando uma parte e não olhando o todo. Você não buscou a causa raiz das doenças. Então, quando eu trato, né, buscando identificar a causa raiz, eu trato, né, buscando eliminar aquilo que está sendo manifestado no meu corpo físico. E aí eu tenho uma eficácia muito maior. É assim que trabalha, né, os terapeutas que são formados pelo método IMTI. Né? É assim que eu trabalho. Né? Eu sou um terapeuta do método IMTI, eu sou o criador do método IMTI. Então, é muito importante você compreender que a maioria dos processos que hoje a gente tem de tratamentos são processos onde buscam olhar a doença e não o doente. Buscam ter o objetivo de suprimir um sintoma, e no caso dessa cliente que eu trouxe de exemplo para vocês, muitos, né, ela mesma falou que em outros trabalhos terapêuticos que ela fez, o objetivo era querer eliminar o pensamento, né, de suicídio, eliminar o pensamento depressivo, eliminar a ansiedade, mas nenhum buscou a causa raiz daquela ansiedade. Nenhum buscou a causa raiz daqueles pensamentos negativos, daqueles pensamentos ali, né, depressivos, que levavam ela a cogitar, e no caso dela, ela acabou indo para o ato de cometer o suicídio, né?
Graças a Deus, ela socorreram ela a tempo e ela não faleceu. Mas por que disso? Por que os outros tratamentos não foram eficazes? Porque todos estavam pensando apenas em suprimir um sintoma e não tratar a causa raiz. Quando a gente fala, em suicídio, a gente precisa entender que esse comportamento ele é multifatorial. É um comportamento que é gerado por vários, a gente fala que é uma conjuntura de conflitos. Ninguém tenta, de uma hora para outra, suicidar de uma maneira aleatória. Ali tem um conjunto, uma conjuntura de conflitos, que como uma última saída, a gente pode dizer assim, aquela pessoa, ela tenta se suicidar. Enquanto muitas vezes você estiver trabalhando apenas os pensamentos repetitivos, estiver apenas querendo suprimir aquela ansiedade, suprimir aquela depressão, muitas vezes a gente não vai estar agindo na causa raiz. Então, a importância de trabalhar a causa raiz das doenças para o processo de cura é para que aquele cliente ou até mesmo você não fique tendo recidivas ali. Não fique repetindo, não fique preso nos trilhos dos conflitos. E você consiga trabalhar de maneira eficaz, fazer um tratamento duradouro e eficaz. A Luca, ela tá aqui, eu não sei se ela ainda tá, porque às vezes entra, sai, mas eu não sei se ela ainda tá aqui, mas ela passou por um atendimento, onde a gente trabalhou ali, questões de ansiedade dela. Eu falo disso porque ela permitiu, que o atendimento fosse compartilhado. O atendimento dela tá no YouTube, mas se ela estiver aqui na live ainda, eu queria que ela falasse, como que foi aquele atendimento, como que ela tá hoje a partir daquele atendimento, porque a gente só fez um único atendimento com ela. Por quê? E aí, por que muitas vezes precisou fazer, às vezes, um único atendimento e ter uma mudança tão significativa? Porque a gente soube mapear para chegar lá na causa raiz. É muito importante compreender que todos nós somos, na verdade, um projeto, nós somos projeções, nós trazemos em nossa memória celular tudo aquilo que a gente vivenciou na nossa existência. E quando eu estou falando na nossa existência, gente, eu estou falando até mesmo antes da nossa concepção. Nós trazemos guardados no nosso DNA, nas nossas células, os registros de todas as experiências que os nossos ancestrais vivenciaram. Então você, nós somos formados por mais de 512 informações. Tudo aquilo que os teus ancestrais viveram, tanto de situações positivas como de situações negativas, você traz a teu nível celular. E todas as situações que não foram resolvidas por eles, que muitas vezes são essas situações negativas, a gente muitas vezes na nossa vida tem a oportunidade de resolver. É aí que muitas vezes surge uma determinada situação, é aí que muitas vezes surge uma determinada doença, porque muitas vezes a gente está no padrão de lealdade. E se a gente não consegue compreender que a causa raiz do que muitas vezes a gente está vivendo hoje não está no agora, e sim está em toda a nossa história de vida, e se eu não sei como mapear isso, muitas vezes eu não vou saber como tratar de maneira eficaz. Por isso que identificar a causa raiz das doenças, saber mapear, saber chegar lá na verdadeira causa, é fundamental para o processo de cura, porque muitas vezes a gente está tratando apenas desencadeantes. No caso dessa cliente que eu trouxe, desse exemplo, tudo que estavam se fazendo com ela, estavam apenas tentando suprimir o desencadeante dela. E aí que muitas vezes a medicação suprimia aquele desencadeante, só que ela parava de tomar a medicação, e não trabalhou a causa raiz, aquele sintoma voltava a manifestar, aqueles pensamentos negativos, aquela emoção que ela teve, de se sentir sozinha, de não ter valor no mundo, fez com que ela
acabasse tendo, né, esse ato do suicídio, né? Essa ansiedade. Ela chegou para mim falando bem assim: Rodrigo, né, eu já trabalhei ansiedade, eu sou ansiosa, eu tenho crises de ansiedade, vira e mexe. Eu tenho crises de ansiedade. Muitas vezes, quando eu acho que eu estou bem, eu vou lá e entro num novo ciclo com crise de ansiedade, né? E essa semana eu tentei o suicídio, né? E isso tudo acontece por quê? Porque ninguém estava indo lá buscar a causa raiz. Quando eu começo a compreender que atrás daquele ato do suicídio não tem apenas os pensamentos negativos, não. O que está por trás daquele ali é uma conjuntura de conflito, onde aquela pessoa ela se sente emocionalmente morta e eu me sinto emocionalmente morto porque eu tenho situações de perda de proteção, onde eu não me senti protegido. E quem é que tem que garantir a nossa proteção? Os nossos pais. Eles são responsáveis por garantir a nossa proteção. Então, muitas vezes, quando eu não me sinto protegido pelo meu pai ou pela minha mãe, quando eu não tenho essa sensação de proteção, e eu tenho um duplo conflito ali, eu posso me sentir emocionalmente morto. Junto dessa emoção, muitas vezes está ligado ali a conflitos a níveis territoriais, né? Muitas vezes está ligado a problemas na família, ou no trabalho, ou com o parceiro e parceira, que era o caso dela. Olha só, eu fiz uma pergunta para ela e ela me respondeu da seguinte maneira. Eu perguntei para ela, né? Ela chegou para mim e falou que ela se sentia com baixa autoestima, que ela era nervosa, que ela se sentia vazia, se sentia sozinha, né? E aí eu perguntei para ela, né, como que era a relação dela com o pai dela e com o namorado que ela tinha. E ela falou assim: a relação com meu pai e com meu namorado me dão a sensação de solidão. Então, se eu não sei o que buscar para trabalhar essa causa raiz, e no caso dela começou já lá na infância, quando ela não se sentia protegida pelo pai, que ela tinha conflitos com o pai. Hoje ela tem 21 anos, né? Mas quando ela tinha conflitos com o pai, dela não sentir o amor do pai, dela não se sentir pertencendo pelo pai, é isso que estava fazendo com que ela tivesse um conflito territorial, com um sentimento de perda de proteção, né? Aonde o único caminho que ela viu era tirar a própria vida. Então, muitas vezes, às vezes você vai estar fazendo nesse tipo de paciente, uma auriculoterapia, uma homeopatia, vai estar aplicando um reiki, ou você está tomando a medicação, mas não vê a melhora. Por quê? Porque não foi trabalhada a causa raiz. Onde a gente já na primeira sessão trabalhou toda essa percepção que ela tinha pelo pai, a gente ressignificou esse pai para ela. Então ela pôde tomar o pai para ela. E quando ela toma o pai para ela, ela sente a força, ela sente a emoção de proteção. Ela percebeu que o território dela não estava tão desarmônico assim, mas a maneira com que ela enxergava esse território é que fazia ela ter essa emoção e esse sentimento de desarmonia, de desvalia dela. E por isso que hoje, né, a mãe dela me mandou uma mensagem, né, que para mim foi uma mensagem muito importante, falando que a filha dela é uma outra pessoa, que ela não sabe o que eu conversei, o que eu fiz com a filha dela, mas que a filha dela era uma outra pessoa e que ela era muito grata. Mas por que tudo isso, gente? Por que essa velocidade, né? E por que isso é fundamental para o processo de cura dela? Chegar à causa raiz e não tratar apenas o sintoma. Então, para responder essa pergunta, que é a live de hoje, por que identificar a causa raiz das doenças é fundamental no processo de cura? Porque se você não identifica qual é a causa raiz, você vai estar tratando, né, apenas a consequência. Você vai estar apenas tentando tratar ou suprimir um sintoma, sem trabalhar a verdadeira causa raiz. Muitos dos sintomas que se manifestam agora são apenas desencadeantes e não são a causa raiz. Muito do que eu vivo agora está apenas sendo um despertante, está apenas sendo um desencadeante. E que por eu ter esse despertar, eu ter esse desencadeante, é que isso está me gerando um sintoma. Mas não quer dizer que aqui esteja a causa. Eu preciso saber mapear. É isso que a gente aprende no método MTI, a identificar,
Então, se eu não sei identificar, eu não sei o que buscar, né? É bem aquela questão da Alice do País das Maravilhas, né? Se eu não sei para que caminho seguir, qualquer caminho serve. Se eu não sei identificar o que está por trás de cada sintoma, de cada doença, de cada alteração comportamental, eu não vou saber o que mapear. Eu não vou saber quando eu encontrar a causa raiz. Eu não vou saber o que buscar. Então, o primeiro passo que a gente precisa ter para chegar na causa raiz é saber identificar. Por isso do método, que é o I, do identificar. Depois eu preciso saber mapear. Eu vou buscar na história de vida do meu cliente, do meu paciente, ou você vai buscar na tua história de vida, né? Aonde está um evento desencadeador. E saber se esse evento desencadeador é o evento programante ou não. Por quê? Porque nós somos, né, e carregamos a informação de mais de 512 ancestrais. Então, o Rodrigo, ele existiu antes mesmo da concepção dele. Ele existiu 9 meses antes daquela concepção e ele carrega em sua memória, assim como você, todas as experiências que os nossos ancestrais vivenciaram. Então, muitas vezes, né, eu estou desencadeando um trauma que não fui eu que vivi, mas que às vezes um ancestral meu vivenciou. E eu preciso saber fazer essa pergunta. E eu perguntei isso para ela, para essa cliente, né? Se tinha alguém dentro, né, da árvore genealógica dela, algum ancestral dela que já tinha tentado um suicídio, que já era depressivo, né, e como estava. E no caso dela, ela falou que ela não tinha, ela não conhecia ninguém que tivesse tentado, mas talvez ela pudesse chegar e falar, sim, Rodrigo, o meu bisavô se suicidou. E com quantos anos ele se suicidou? Isso é importante a gente saber. Para quê? Para a gente poder mapear e a gente saber chegar à causa raiz. Porque muitas vezes o que eu estou vivendo é uma projeção, é um eco do que os meus ancestrais vivenciaram. Né? Eu preciso, depois que eu identifico e mapeio, aí sim eu vou tratar. Que aí eu consigo tratar de maneira duradoura e eficaz, porque eu vou saber o que eu preciso ressignificar, para depois integralizar. Por isso que é o método IMTI. Identificar, mapear, tratar, para integralizar. Então, se você não tem esse olhar de buscar a causa raiz, muitas vezes o teu trabalho, né, ou a tua cura, ela não está acontecendo porque estão só olhando e tratando sintomas. Fez sentido para vocês, gente, o que eu trouxe hoje aqui? Luiz entrou, Jade, deixa eu ver aqui que eu acho que teve uma pergunta que colocaram aqui, ó, a Maria José colocou, preciso tratar uma pessoa que sempre tem recaídas com drogas, perdas de celular e da dignidade. Melhora um pouquinho isso, Maria José, né? Tem sempre recaída com drogas. Ótimo, né? O que leva ela sempre a ter uma recaída com droga? A gente precisa entender que todo o vazio que a gente carrega, né? Ele vai tentar ser preenchido. Seja com algum vício, e aí esse vício ele pode ser o álcool, ele pode ser droga, ele pode ser alimentar. Então quem, né, usa, né, drogas, muitas vezes está buscando através da droga, né, preencher um vazio, mudar uma realidade. Então não adianta querer tratar aquela pessoa apenas para que ela não use a droga. É preciso preencher qual é esse vazio que ela está carregando. Né? Você colocou aqui, ó, perda da dignidade, já pode dar uma pista pra gente sobre esse vazio, entende? Porque muitas vezes talvez eu me drogue porque eu me sinto indigno, porque eu não consigo reconhecer a minha centelha divina. E aí muitas vezes eu não consigo reconhecer a minha centelha divina porque eu acho que eu não fui amado da maneira com que eu gostaria pela minha mãe, pelo meu pai, ou, né, eu perdi a minha infância. Tudo isso pode estar ali associado a algo que a gente vai estar buscando, né? E entendendo, e não só querer tratar a droga, seja com a medicação. Não. Lembra, se eu tenho um vazio, por mais que em alguns momentos eu tente tamponar ali,
Mas se eu não preencho esse vazio, eu sempre vou estar tendo as recaídas ali. Sabe aquele buraco que a gente vê na estrada, que enquanto aquele buraco na estrada ele não for consertado realmente, toda vez que eu passar por aquela estrada, eu vou cair nele? Então, uma ideia só para você entender da importância de buscar a causa raiz nesse caso, é você perguntar para essa pessoa, né, o que faz ela buscar as drogas, o que ela está tentando preencher com a droga. Se ela está tentando mudar a realidade, se ela falar para você que ela está tentando ser mais feliz com as drogas, isso mostra muitas vezes que ela tem uma baixa autoestima, que ela tem uma baixa autovalorização, ou que ela não se sentiu protegida. E aí toda vez que ela passa por uma situação onde ela se sente desafiada, onde isso atinge essa baixa autoestima dela, por aquilo não ter sido preenchido de uma maneira adequada, é que ela vai buscar o refúgio na droga de novo. E aí ela acaba tendo o quê? As recaídas. Por isso que a gente vê pessoas que muitas vezes ficam internadas, né, em clínicas, né, e se limpam daquela toxina, então ela já não tem mais, né, vamos dizer assim, aquela química dentro do seu corpo, buscando com que ele mantenha aquela química. Ele já se limpou, ele já passou pelaquela fase de desintoxicação, né? Ele já passou muitas vezes pela fase ali que ele tem, né? Que é uma das fases mais dolorosas, né? Da abstinência. E aí, você já parou para pensar o porquê depois que ele sai da clínica, que teoricamente ele já está com o corpo limpo, ele volta a buscar a droga? Porque o vício da droga não é só vício químico. Enquanto ele está com a química no corpo, ele ainda está intoxicado, e aquilo ali pode estar fazendo ele ir buscar a droga para não passar pela abstinência. Isso é real. Então sim, né, um trabalho com alguém que quer se libertar de uma droga não é um trabalho simples. Ele vai ter que passar muitas vezes, né, por um acompanhamento para poder ter toda essa crise de abstinência e ela passar da menor maneira possível. A questão nossa do trabalhar com uma pessoa que tem um vício é que mesmo às vezes ele limpando o corpo dele daquela substância, se ele não tem preenchido esse vazio, se ele não compreende o que fez ele buscar a droga, ele vai, depois que ele sai da clínica, buscar de novo aquela substância. Então isso mostra que você não está tratando a causa raiz. Fez sentido, gente? Daniela entrando, Rita. Te ajudei, Maria José? Coloca aqui para mim se tem mais alguma dúvida ou algo aqui para a gente poder estar falando, né, dessa importância de identificar a causa raiz para a gente poder ter o processo de cura. Senão a gente não vai ter esse processo de cura. Senão a gente está só suprimindo um sintoma, né? E aí eu gosto muito, né? É uma frase que não é minha, mas é uma frase que vocês, quem me acompanha aqui, né, sempre escuta eu falar, que é: enquanto eu não tornar consciente o meu inconsciente, eu vou chamar aquilo de destino. Né? Então, muitas vezes, enquanto eu não tornar consciente o que está no inconsciente dessa pessoa que está, através das drogas, né, buscando, né, suprimir uma dor dele, enquanto eu não tiver essa clareza, ele vai agir de maneira inconsciente. E o inconsciente dele vai fazer ele acabar buscando as drogas de novo. Então, coloquem aqui para mim se está fazendo sentido, se alguém tem mais alguma dúvida aqui. Ó, muito sentido a Vânia colocou. É isso, gente. Então, de uma maneira resumida, resumindo a nossa live aqui de hoje, ó, Margarete Rodrigo, sei que o tempo é corrido, mas o que você pode falar sobre o autismo? Né? Margarete, o autismo, né, é um duplo conflito que a gente vai ter ali no mínimo, né? Pra gente tratar uma pessoa que ela tá no espectro do autista, e a gente pode fazer uma live sobre isso, né? É muito importante saber quais são os sintomas que ele apresenta do autismo.
né? Porque nem toda pessoa que tem o espectro do autista, né, tem os mesmos comportamentos. Então você vai ter autistas que são agressivos, você vai ter autistas, né, que eles são introspectivos, você vai ter autistas que eles não se comunicam com o outro. E aí cada sintoma desse espectro do autista tá dando uma faceta dos conflitos que estão envolvidos. Agora, uma pessoa ela só entra para o espectro do autista se ela tem no mínimo 2 conflitos ali vivenciados. E muitas vezes o que está por trás do autismo são conflitos transgeracionais, que a gente pode falar. São segredos ali, né, que estão ali por trás, tá? Então, vamos parar para pensar, né? Uma pessoa que ela tem um espectro do autismo, normalmente essa pessoa é uma pessoa que ela tem dificuldade na fala, ela tem dificuldade no aprendizado, ela tem dificuldade de se comunicar com o mundo na sua volta, né? Com os outros. Então, qual é a vantagem de ter uma pessoa que tem dificuldade de se comunicar com o mundo na volta? Qual é a vantagem de ter uma pessoa, e eu sei que às vezes é duro a gente pensar na vantagem, mas é isso mesmo, qual é a vantagem, né, de muitas vezes eu ter um filho que tem uma dificuldade de comunicação, de aprendizado? É porque esse filho não vai correr o risco, muitas vezes, de revelar um segredo. Então, uma das coisas que eu sempre busco ali, quando eu estou trabalhando, um cliente que vem, né, porque tem um filho que tem um autismo e gostaria de estar trabalhando isso, gostaria de estar melhorando, né, eu vou buscar, né, segredos ali que podem estar no transgeracional. Quais são os segredos que não podem ser revelados? Porque se forem revelados, vai trazer uma desarmonia no meu território, vai trazer uma raiva no meu território. Porque dentro da visão que a gente tem, né, emocional, das leis biológicas, para a gente poder ter, né, um espectro autista, a gente precisa ter, no mínimo, um bloqueio a nível de laringe, e a laringe tem a ver com a nossa fala, né? Tem a ver com a nossa expressão. Eu preciso ter um bloqueio a nível da laringe, e eu também preciso ter um bloqueio a nível, né, de território ali, né, do meu território, e aí ali a curvatura menor do estômago. Então, geralmente são situações de raiva no território. Então, se eu for olhar esses 2 bloqueios, o que isso quer me dizer, né? Como que eu posso interpretar isso? Eu posso interpretar que se eu me expressar, ou algo que eu possa me expressar, pode levar a uma raiva, uma desarmonia no meu território. Então, muitas vezes, uma criança que ela vem, né, com espectro autista, ela vem para poder tentar proteger, às vezes, um segredo que pode estar no transgeracional, né? Ela vem, muitas vezes, para que ela não cause uma desarmonia naquele território. E aí, é claro, né, eu preciso entender se esse autismo ele é agressivo, por exemplo, isso mostra que ele tem um outro bloqueio em uma outra área, que pode ser da identidade. Então, muitas vezes são autistas agressivos, são muitas vezes crianças que não estão sendo compreendidas, que não estão sendo amadas, onde ela olha e vê um conflito de identidade delas, né? E para elas poderem tentar reconquistar aquele território, muitas vezes ela tem, né, esse comportamento ali agressivo. E aí a gente vai formando, né, essas conjunturas, né? De repente a gente pode marcar de fazer uma live sobre falar sobre o autismo, as principais características de pessoas que têm espectro de autismo, e aí a gente entra talvez de uma maneira mais profunda, mas espero poder ter te ajudado aí um pouco, Margarete, tá bom? Tenha te dado uma luz ali, né, de a gente trazer. Que bom, Maria José, que você... A live vai ficar gravada, tá, Maria José? Você falou que não conseguiu pegar o início aqui, mas a live ela vai ficar gravada. Então, que bom já ter te ajudado aí você fazer um pouco de perguntas mais assertivas aí, né, para o teu cliente. Acho que é isso, gente. Né? Que bom, lembrando vocês aqui, né, o pessoal que tá chegando, toda terça e toda quinta a gente vai ter live. Toda terça a gente tem as nossas lives de atendimento, tá? Todas as terças-feiras a gente vai ter live de atendimento ao 12h45. Toda quinta-feira eu vou estar aqui fazendo uma live, trazendo conhecimento para vocês, trazendo informações, né? Então, quem quiser ser atendido,
né? Clica nos links que eu coloco nos stories ali para você poder ser direcionado para um formulário, você preencher o formulário e aí eu ou meu time entrar em contato com você para a gente poder agendar o teu atendimento durante uma das lives. E também coloca lá na caixinha, que eu sempre coloco, né? Os temas que vocês querem que eu traga aqui para a live, que é um momento que a gente pode aprofundar, né? É um momento que a gente pode conversar um pouco mais do que às vezes no Stories, né? Que dura ali 15 segundos, tá bom? Que todo mundo tenha uma excelente quinta-feira, com muita luz, com muito amor. Bora levar, né, saúde para o mundo. Lembrem que nada acontece de maneira aleatória. Tudo tem o para quê. Tudo que acontece na nossa vida tem um sentido. E muitas vezes, né, a gente está sofrendo, a gente está sendo refém, né, por a gente não compreender, por a gente não entender. Então, a partir do momento que a gente começa a dar poder para as evidências, começa a descortinar, né, essa matrix que às vezes a gente está vivendo, a gente começa a entender e aí começa a ter uma consciência que cura. Tá bom? Beijo grande para todo mundo e a gente se vê nas nossas próximas lives.